Senhor Miguel, todos estão esperando por você. A voz ecoou no salão silencioso como um trovão em dia claro. As 4 mulheres congelaram ao mesmo tempo. Taças de cristal pararam no ar. Talheres ficaram suspensos sobre os pratos ainda intactos. O som baixo da música ambiente pareceu desaparecer. Miguel estava parado ao lado da mesa delas. Ainda vestia a mesma jaqueta velha, ainda carregava a sacola de papel amassada na mão. Ainda parecia, para qualquer olhar apressado, apenas mais um homem comum que havia entrado naquele restaurante caro por engano. Mas o homem que falara com ele não era comum. Terno escuro, postura rígida, olhar de respeito absoluto. O contrato já está pronto, senhor, continuou. Os investidores chegaram de 3 países diferentes. Só falta o senhor. Helena foi a primeira a reagir. Desculpa, ela se levantou um pouco da cadeira. Você conhece esse homem? O funcionário a ignorou completamente. Seu olhar permanecia fixo em Miguel. Miguel respirou fundo. Olhou para as 4 mulheres. Reconheceu os rostos, as risadas, os olhares. Por um segundo, o tempo pareceu parar. Já vou, disse ele, calmamente, e se virou para sair. Mas naquele momento, algo dentro de Helena estalou. Ei, ela falou mais alto. Espera aí, o que está acontecendo? Miguel parou. Virou-se devagar. Seus olhos encontraram os dela. E o que Helena viu ali não foi raiva. Não foi vingança. Foi algo pior. Compreensão. Você realmente quer saber? Perguntou Miguel. O silêncio caiu como uma sombra sobre a mesa. O sol do meio-dia refletia nos vidros espelhados do La Riviera Urbana, o restaurante mais exclusivo daquela parte da cidade. Um lugar onde o cardápio não mostrava preços, porque quem comia ali não precisava perguntar. Carros de luxo estacionavam um após o outro. Gente bonita, roupas caras, perfumes importados. Do outro lado da rua, um homem caminhava devagar, segurando uma sacola de papel e um pequeno banco dobrável. Seu nome era Miguel, mas naquele momento ele era apenas mais um rosto invisível no meio da cidade. Miguel parou perto de um canteiro de flores, abriu o banco e se sentou. Tirou da sacola um pote simples de plástico. Arroz, feijão, frango. Um almoço humilde. Ele olhou ao redor por alguns segundos, como se estivesse absorvendo o movimento da vida à sua volta antes de começar a comer. Foi quando sentiu os primeiros olhares. Dentro do restaurante, 4 mulheres ocupavam uma mesa perto da janela. Helena, Clara, Renata, Beatriz. Todas bem conhecidas nos círculos mais altos da cidade. Eu ainda não acredito que você fechou aquele negócio em São Paulo, disse Renata, impressionada. É forte, respondeu Helena, sorrindo. Ou talvez seja só talento mesmo. Clara riu. Beatriz girava o vinho na taça quando, sem querer, olhou para fora. Gente, olha aquilo. As outras acompanharam o olhar. Miguel sentado no banco, comendo seu almoço simples. Por um segundo, ninguém disse nada. Então veio a primeira risada. Ele tá fazendo piquenique na frente do restaurante mais caro da cidade? Falou Clara. Renata arqueou a sobrancelha. Coragem não falta. Beatriz riu. Ou noção. Helena inclinou a cabeça. Deve ser morador de rua. As 4 se entreolharam. O riso ficou mais solto, mais fácil. Imagina o garçom levando o cardápio para ele, brincou Clara. Boa tarde, senhor. Deseja o menu degustação de R$ 500? Completou Beatriz. As gargalhadas ecoaram na mesa. Miguel, do lado de fora, não ouvia as palavras, mas sentia o peso dos olhares. Mesmo assim, continuou comendo, calmo, como se aquilo não fosse a primeira vez. Miguel mastigava devagar. Ele gostava desse momento do dia. Era o único em que podia observar as pessoas sem que soubessem quem ele era. E para Miguel, isso valia mais do que qualquer dinheiro. Ele acreditava em uma coisa simples. Você só conhece alguém de verdade quando ela acha que você não tem nada a oferecer. Ali, sentado naquele banco, ele era invisível e as pessoas mostravam tudo. Dentro do restaurante, o garçom se aproximou. Já posso anotar os pedidos? Helena fez um gesto elegante com a mão. Sim, por favor.
Enquanto ele anotava, Renata ainda observava Miguel. Vocês acham que ele vai pedir comida? Se pedir, eu pago, disse Clara, rindo, mas só se ele agradecer alto. Beatriz deu um sorriso torto. Isso daria um bom story. Helena não riu dessa vez. Ela apenas olhou pela janela. Miguel fechou o pote de comida, guardou na sacola, dobrou o banco e ficou de pé. Por um segundo, seus olhos encontraram os de Helena. Ela sentiu um desconforto estranho. Não era culpa, era atenção. Como se ele estivesse vendo algo nela que nem ela mesma queria ver. Um carro preto parou lentamente perto da calçada. Vidros escuros, motor silencioso. A porta traseira se abriu. Um homem de terno saiu. Olhou ao redor. Viu Miguel. Seu rosto mudou na hora. Ele caminhou rápido até ele. Senhor Miguel, disse em tom baixo e respeitoso. Desculpe interromper, mas o senhor poderia atender essa ligação? Miguel pegou o telefone. Alô? Ouviu por alguns segundos. Entendi, respondeu. Estou há poucos minutos. Ele desligou. O homem assentiu. Vamos estar esperando. O carro foi embora. Dentro do restaurante, as 4 mulheres ficaram em silêncio. Vocês viram isso? Murmurou Beatriz. Deve ser alguma encenação, disse Clara, tentando rir. Mas a risada saiu fraca. Helena não disse nada. Ela só sentia o estômago apertado. Miguel começou a caminhar pela calçada, se afastando. Helena acompanhou com os olhos. Ele entrou num carro daqueles, falou quase para si mesma. Renata franziu a testa. Que tipo de homem anda num carro assim e come na calçada? Ninguém respondeu. O banco dobrável ficou para trás, encostado no canteiro. Vazio, como se fosse uma pista deixada de propósito. Miguel ainda estava ali, de pé ao lado da mesa delas. O funcionário aguardava, paciente. Helena engoliu em seco. Você é dono do restaurante? Perguntou. Miguel sorriu de leve. Não. Clara respirou aliviada. Então, o que é tudo isso? Miguel olhou para o homem de terno. Diga a eles. O funcionário respirou fundo. Senhoras, começou. Este homem é o principal investidor do grupo que comprou metade dos empreendimentos desta região. O contrato que ele vai assinar agora decide o futuro de centenas de empresas. Inclusive, ele olhou para Helena, algumas das suas. O mundo de Helena pareceu girar. Renata deixou a taça cair sobre a mesa. Beatriz ficou pálida. Clara abriu a boca, mas não saiu som. Helena observava em silêncio. Não havia satisfação no rosto dele, só a verdade. Miguel ajeitou a jaqueta. Agora, com licença, disse, estão me esperando. E saiu deixando para trás 4 mulheres que pela primeira vez na vida sentiram algo que dinheiro nenhum podia comprar. Vergonha. Miguel caminhava pelo corredor envidraçado do prédio empresarial como se estivesse atravessando 2 mundos ao mesmo tempo. De um lado, a cidade pulsava lá embaixo, buzinas, gente apressada, vendedores ambulantes, crianças atravessando a rua correndo. Do outro, o silêncio controlado do andar executivo. Carpetes macios, paredes claras, recepcionistas de postura impecável, o cheiro leve de café recém-passado. O contraste sempre o fazia sorrir por dentro. O homem de terno que o acompanhava, Eduardo, mantinha meio passo de distância atrás, como se não quisesse, em hipótese alguma, parecer que estava à frente. Eles já estão todos na sala principal, senhor, disse em tom respeitoso. Representantes da Alemanha, do Canadá e do Japão, todos esperando. Miguel assentiu. Quanto tempo tenho? Eduardo hesitou. O tempo que o senhor quiser. Miguel soltou um leve suspiro. Então me dê 5 minutos antes de entrar. Eduardo piscou, surpreso. 5 minutos? Sim. Miguel olhou para o vidro, para a cidade lá embaixo. Às vezes é bom lembrar de onde a gente veio antes de decidir para onde o mundo vai. Eduardo não entendeu completamente, mas assentiu e se afastou. Miguel encostou-se no parapeito interno, cruzou os braços e deixou a memória puxá-lo para trás.
Miguel não nasceu em uma casa grande, não cresceu cercado de luxo. Sua infância foi em um bairro simples, ruas de terra batida e casas geminadas. O pai era mecânico, a mãe, costureira. Dinheiro nunca sobrava, mas também nunca faltou o básico. Ele aprendeu cedo o valor das coisas que não podiam ser compradas. O primeiro emprego veio aos 14 anos, entregando panfletos no centro da cidade. Depois, trabalhando em um pequeno mercado, empilhando caixas e limpando o chão no fim do dia. Miguel gostava de observar as pessoas. Quem cumprimentava, quem ignorava, quem dizia obrigado e quem fingia que ele não existia. Ali, entre caixas e corredores estreitos, ele começou a entender algo que nenhum livro ensinava. As pessoas tratam você do jeito que acham que você vale. Mas ele nunca aceitou que o valor dele fosse decidido por um uniforme, um cargo ou uma conta bancária. Miguel estudava à noite, em uma escola pública. Lia tudo o que encontrava sobre negócios, economia, tecnologia. Às vezes usava a internet do mercado depois do expediente para assistir palestras e entrevistas de empreendedores. Não queria ser rico, queria ser livre. A oportunidade veio quando conseguiu uma bolsa parcial em uma faculdade de administração. Durante o dia, trabalhava. À noite, estudava. Dormia pouco, sonhava muito. Foi ali que conheceu Lúcia, uma professora que mudou sua vida. Você não pensa como os outros, ela disse um dia depois de uma apresentação que ele fez sobre modelos de investimento social. Você pensa como alguém que quer mudar o jogo. Miguel riu sem saber se aquilo era elogio ou aviso. Respondeu, talvez eu só não goste das regras. Depois de formado, Miguel abriu uma pequena consultoria. No começo, atendia lojistas, microempresários, gente que mal tinha dinheiro para pagar o serviço. Às vezes ele nem cobrava. Você não vai sobreviver assim, dizia Lúcia, que continuava em contato com ele. Eu não quero só sobreviver, respondia Miguel. Quero construir algo que faça sentido. A virada veio com um projeto de logística sustentável para uma rede regional. Ele criou um sistema que reduziu custos e desperdício ao mesmo tempo. O resultado chamou a atenção. Investidores começaram a aparecer, portas se abriram. Miguel entrou no jogo grande. Em poucos anos, Miguel estava viajando para outros países, sentado em mesas longas, negociando contratos que envolviam milhões. Ele conheceu gente poderosa, gente que sorria com os lábios e calculava com os olhos, gente que via números onde deveriam ver pessoas. Num dinar em Nova York, um investidor comentou rindo. No fim, tudo é sobre quem pode ser descartado e quem não pode. Miguel não riu. Naquela noite, no quarto do hotel, ele ficou acordado até tarde olhando a cidade pela janela. Foi quando decidiu que se fosse jogar aquele jogo, jogaria do jeito dele. Miguel começou a se afastar dos holofotes. Passou a usar intermediários, assistentes, diretores. Criou empresas que investiam em outras empresas, que investiam em projetos, que investiam em comunidades. Pouca gente sabia quem estava no topo da cadeia. E assim ele gostava. Por que você se esconde? Perguntou Eduardo uma vez, quando ainda era apenas um jovem analista que Miguel decidiu promover. Miguel pensou antes de responder. Porque quero ver como o mundo trata alguém que ele acha que não tem nada. Eduardo franziu a testa. E o que você vê? Miguel deu um meio sorriso. Vejo a verdade. Enquanto Miguel se perdia nas memórias, do outro lado da cidade, as 4 mulheres ainda estavam no restaurante. O prato de Helena havia esfriado. Ninguém tocava na comida. Clara quebrava o silêncio, nervosa. Isso foi surreal. Renata mexia na taça sem beber. Vocês ouviram o que aquele homem disse? Investidor, contrato, futuro de empresas. Beatriz respirava fundo. Ele estava sentado na calçada comendo arroz e feijão. Helena fechou os olhos por um segundo. A imagem voltava à mente como um filme que não parava de rodar. O olhar de Miguel. Calmo, firme, sem julgamento. Eu ri dele, disse Helena quase em um sussurro. As outras ficaram em silêncio. Clara tentou se defender. A gente não sabia. Como a gente ia saber? Helena abriu os olhos. Esse é o problema. A gente não quis saber. Renata suspirou. Ele podia ser qualquer coisa. A gente decidiu que ele era ninguém.
Beatriz olhou para a janela. O banco dobrável ainda estava lá fora, vazio. Eu nunca pensei nisso, murmurou. Helena empurrou o prato para a frente. Dinheiro não compra... Ela parou, sem completar a frase. O quê? Perguntou Clara. Helena balançou a cabeça. Não sei, mas hoje eu senti que tem coisas que ele não alcança. Miguel ouviu o som dos passos de Eduardo se aproximando. Senhor, eles estão prontos. Miguel respirou fundo. Então vamos. As portas da sala de reuniões se abriram. Uma mesa longa, pessoas de diferentes nacionalidades, telas exibindo gráficos e mapas de projetos espalhados por vários países. Todos se levantaram quando Miguel entrou. Senhor Miguel, disseram alguns, quase em coro. Ele levantou a mão pedindo que se sentassem. Vamos falar de pessoas, disse, antes mesmo de alguém abrir um slide. Porque números sem pessoas não significam nada. Houve um breve silêncio. Depois, um investidor alemão sorriu. É por isso que estamos aqui. Enquanto a reunião avançava, Miguel falava de projetos que criariam empregos em bairros esquecidos, de investimentos em educação, de sistemas que dariam oportunidade a quem nunca teve. Cada decisão tomada ali impactaria vidas que aquelas 4 mulheres e quase ninguém naquela cidade jamais veriam. E em algum lugar do fundo da mente de Miguel, a imagem delas voltava. Não com raiva, mas com curiosidade. Ele se perguntava se aquele encontro mudaria algo. Quando a reunião terminou, contratos foram assinados, mãos foram apertadas, promessas foram feitas. Miguel saiu da sala em silêncio. Do lado de fora, a cidade continuava a mesma. Pessoas apressadas, carros buzinando, gente sendo vista e gente sendo ignorada. Miguel desceu o elevador com uma única certeza. O verdadeiro jogo não era sobre dinheiro, era sobre quem as pessoas escolhiam enxergar. E sem saber, em um restaurante do outro lado da cidade, 4 mulheres começavam a enxergar pela primeira vez. A notícia não saiu nos jornais, não virou manchete, não apareceu nos portais de economia. Mas naquela semana, algo começou a se mover por baixo da superfície da cidade. Como uma corrente silenciosa que ninguém via, mas todos sentiam. No bairro de Vila Esperança, uma antiga fábrica abandonada há anos abriu os portões logo cedo. Operários, engenheiros e técnicos entravam e saíam carregando plantas, ferramentas, caixas de equipamentos. Um letreiro novo foi instalado acima da entrada. Centro de Inovação Comunitária, Projeto Horizonte. Moradores pararam para olhar. O que vai ser isso? Perguntou uma senhora segurando a sacola de compras. Dizem que vão dar cursos e empregos, respondeu um rapaz encostado na bicicleta. Dentro do prédio, uma equipe se reunia em torno de um homem de terno simples, sem gravata. As vagas começam a ser divulgadas hoje, dizia ele. Quero prioridade para quem mora aqui. Alguém perguntou: quem bancou tudo isso? O homem deu de ombros. Um investidor que não gosta de aparecer. Se alguém tivesse prestado atenção no nome do projeto nos papéis sobre a mesa, teria visto uma assinatura no rodapé. M. Alvarez. Do outro lado da cidade, Helena estava em sua sala envidraçada, no 30º andar de um prédio comercial. O celular não parava de vibrar. Ela segurava uma pasta com relatórios abertos sobre a mesa. Renata estava sentada à frente dela, folheando os mesmos documentos. Isso não faz sentido, disse Renata. Esses terrenos estavam parados há anos. Agora, de repente, alguém compra tudo? Helena respirou fundo. Não foi alguém, foi um fundo. Um grupo de empresas que ninguém sabe direito de onde veio. E adivinha quem está por trás? Murmurou Renata. Helena fechou os olhos por um segundo. Ela não precisava ouvir o nome, ela já sabia. Miguel. Clara estava em um café chique, mexendo no celular, mas não conseguia se concentrar em nada. Os stories de viagens, roupas e festas pareciam vazios. Beatriz se sentou à mesa, colocando a bolsa ao lado. Você também não para de pensar nisso, né? Clara levantou o olhar.
Naquele homem? Beatriz assentiu. Eu sonhei com ele ontem. Clara riu nervosa. Sério? Ele estava sentado naquele banco de novo, mas dessa vez era a gente que estava do lado de fora. As duas ficaram em silêncio por um momento. Isso foi só um encontro estranho, disse Clara, tentando se convencer. Não significa nada, mas ambas sabiam que significava. Miguel caminhava por uma rua estreita do centro antigo, longe dos prédios modernos. Ele gostava daqueles lugares. Bares pequenos, oficinas velhas, lojas de concerto de rádio e televisão. Ali ninguém o reconhecia. Ele entrou em uma padaria simples e pediu um café. Sentou-se em uma mesa no canto. Observava. Uma mãe brigando com o filho para ele comer o pão. Um senhor lendo o jornal. 2 trabalhadores discutindo sobre o jogo da noite anterior. Vida real. O telefone vibrou. Era Eduardo. Senhor, a prefeitura aprovou o uso do terreno para o 2º centro. Miguel sorriu de leve. Ótimo. E as bolsas de estudo? Já estão sendo distribuídas. Miguel desligou e ficou olhado para o café esfriar. Ele se perguntava se aquilo realmente mudava algo, se um projeto aqui e outro ali eram suficientes para quebrar um sistema inteiro. Naquela mesma tarde, Helena recebeu um e-mail. Assunto: Gala Projeto Horizonte, convite exclusivo. Ela abriu. O evento seria em 3 dias. Um jantar para investidores, empresários e representantes públicos. No final do e-mail, uma frase: presença confirmada, Miguel Alvarez. Helena sentiu o estômago apertar. Ela repassou o convite para Renata, Clara e Beatriz. A resposta veio rápida. Clara: eu vou. Beatriz: também. Renata: acho que a gente precisa ir. Helena fechou o laptop e se recostou na cadeira. Então ele vai aparecer de verdade, murmurou. O salão do hotel estava iluminado por lustres enormes. Mesas com toalhas brancas, arranjos de flores, garçons circulando com bandejas de champanhe. O tipo de lugar onde todo mundo queria ser visto. As 4 mulheres chegaram juntas, vestidos elegantes, postura confiante, mas por dentro algo estava diferente. Elas não estavam ali para exibir status. Estavam ali para ver um homem que havia desmontado o mundo delas com um banco dobrável e um pote de arroz. O burburinho começou perto da porta. Algumas cabeças se viraram. Miguel entrou no salão sem alarde, terno simples, sem ostentação. Eduardo vinha alguns passos atrás. Alguns empresários se aproximaram para cumprimentá-lo. Aos poucos, um círculo se formou em volta dele. Helena observava de longe. Ele não parece, murmurou Clara. O quê? Perguntou Beatriz. Rico. Renata deu um meio sorriso. Talvez seja isso que ele é, e o resto é só detalhe. Miguel se afastou do grupo e foi até a mesa de bebidas. Foi quando Helena decidiu. Ela respirou fundo e caminhou até ele. Clara, Renata e Beatriz seguiram atrás. Miguel, disse Helena, chamando-o pelo nome. Ele se virou. Reconheceu na hora. Os olhos dele se suavizaram um pouco. Boa noite, respondeu educado. Houve um silêncio desconfortável. Helena engoliu seco. Ela parou. Nós queríamos falar com você sobre aquele dia. Miguel assentiu. Eu imaginei. Eles se afastaram para um canto mais quieto do salão. A gente foi, começou Beatriz, desrespeitosa. Clara respirou fundo. A gente riu de você. Miguel não desviou o olhar. Eu sei. Renata deu um passo à frente. Você fez aquilo de propósito, não fez? Miguel inclinou a cabeça. Sentar ali fora? Sim. Ele pensou por um momento. Eu me sento ali muitas vezes. Naquele dia vocês estavam lá dentro. Helena sentiu o rosto esquentar. Você queria nos ensinar uma lição? Miguel balançou a cabeça. Não, eu queria aprender algo. O quê? Perguntou Clara. Como as pessoas tratam alguém que elas acham que não importa. O silêncio caiu pesado.
E o que você aprendeu? Murmurou Beatriz. Miguel respirou fundo. Que a maioria das pessoas não é cruel, só distraída. Elas veem o mundo como um espelho. Se não se veem no outro, não olham direito. Helena sentiu os olhos marejarem, para sua própria surpresa. A gente não é assim, disse ela, defensiva. Miguel deu um meio sorriso. Todos somos, em algum momento. Eduardo se aproximou. Senhor, o discurso começa em 5 minutos. Miguel assentiu. Ele olhou para as 4 mulheres. Vocês vão ficar para ouvir? Renata respondeu primeiro. Sim. Miguel fez um gesto para que o seguissem. Eles se sentaram à mesa principal. O salão silenciou quando Miguel se levantou para falar. Boa noite, começou. Muita gente aqui sabe quem eu sou por causa dos números, dos contratos, dos projetos. Ele fez uma pausa. Mas poucas pessoas sabem por que eu faço o que faço. Alguns cochichos se espalharam. Miguel continuou. Eu acredito que a maior riqueza de uma cidade não está nos prédios, nem nas empresas. Está na forma como as pessoas se tratam quando acham que ninguém importante está olhando. Helena sentiu um nó na garganta. Se este projeto servir para criar empregos, ótimo. Se servir para gerar lucro, ótimo. Mas se não servir para nos lembrar que todo mundo importa, então não vale nada. O salão ficou em silêncio. Depois vieram os aplausos. As 4 mulheres bateram palmas junto com os outros, mas para elas, aquele som não era apenas de aprovação, era de reconhecimento. Porque pela primeira vez, elas não estavam aplaudindo Miguel. Estavam aplaudindo a versão de si mesmas que queriam se tornar. O salão ainda vibrava com os últimos ecos dos aplausos quando Miguel desceu do pequeno palco. Pessoas se aproximavam para cumprimentá-lo. Apertos de mão, sorrisos, cartões de visita estendidos como promessas no ar. Helena observava tudo de longe. Era estranho ver aquele homem que dias antes comia arroz e feijão na calçada, agora cercado por empresários, políticos e investidores internacionais. Mas o que mais a incomodava não era a cena, era o que ela sentia. Uma pontada no peito, como se algo dentro dela estivesse sendo puxado para fora, exigindo atenção. Você tá bem? Murmurou Clara, se aproximando. Helena demorou a responder. Eu não sei, disse, por fim. Acho que não. Renata e Beatriz se juntaram a elas. Aquilo que ele falou, começou Beatriz. Parecia que era com a gente. Era, respondeu Helena, sem hesitar. As 3 a olharam. O que você quer dizer? Perguntou Renata. Helena respirou fundo. Eu tenho projetos parados há anos, terrenos que comprei só para esperar valorizar, prédios que nunca saíram do papel. Enquanto isso, bairros inteiros estão sem emprego, sem escola decente, sem nada. Clara franziu a testa. Isso é negócio, Helena. Eu sei. Helena fechou os olhos por um segundo. Mas pela primeira vez, eu tô me perguntando se é só isso. Mais tarde, quando o salão começou a esvaziar, Helena viu Miguel perto da saída, conversando com Eduardo. Ela sentiu o coração bater mais rápido. Eu vou falar com ele, disse às outras. Agora? Perguntou Beatriz. Agora. Helena caminhou até eles. Miguel. Ele se virou. Helena. O fato de ele lembrar o nome dela a pegou de surpresa. Ela parou. Eu queria conversar, sem plateia. Miguel olhou em volta, depois para Eduardo. Nos deu 1 minuto. Eduardo assentiu e se afastou alguns passos. Helena respirou fundo. Eu passei a noite toda pensando no que você disse. E? Perguntou Miguel, sem julgamento. E eu percebi que eu construí muita coisa. Empresas, prédios, contratos. Mas não sei se construí algo que realmente fique. Miguel inclinou a cabeça. O que você acha que ficaria? Helena pensou. Pessoas. Miguel sorriu de leve. Eu tenho um terreno na Vila Esperança, disse Helena. Um grande. Comprei faz anos. Nunca fiz nada com ele. Miguel a observou com atenção. Eu sei. Ela piscou. Como?
Quase tudo que acontece naquela área passa por alguma das empresas do meu grupo, respondeu Miguel com naturalidade. Helena soltou um riso nervoso. Claro que passa. Ela respirou fundo. Eu quero ceder esse terreno para o Projeto Horizonte. Miguel não respondeu de imediato. Ceder como? Perguntou, por fim. Em vez de vender ou alugar, eu quero que ele seja parte do Projeto Horizonte, um centro de formação, cursos, oficinas, talvez uma escola técnica. Miguel ficou em silêncio por alguns segundos. Helena sentiu o peso daquele silêncio. Isso não é caridade, acrescentou, rápido. Eu não quero aparecer como a boa samaritana. Ela parou. Eu só quero fazer algo que vale a pena. Miguel a observou com atenção. Você sabe que isso vai custar dinheiro, muito. Eu sei. E tempo. Eu sei. E talvez reputação. Helena engoliu seco. Eu sei. Miguel respirou fundo. Então vamos conversar amanhã, com calma. Se você ainda quiser depois de uma noite de sono, a gente faz isso acontecer. Helena assentiu. Eu vou querer. Helena não dormiu. Andava pelo apartamento amplo, de janelas enormes, observando a cidade lá embaixo. Luzes, carros, pessoas. Ela pensava no banco dobrável, no pote de comida, no olhar de Miguel. Pensava nos relatórios, nos contratos, nos lucros. Pensava em uma pergunta que não saía da cabeça. Se eu perder tudo isso amanhã, o que sobra? Quando o sol começou a nascer, ela já sabia a resposta. Na manhã seguinte, Helena chegou ao escritório cedo. Chamou sua equipe jurídica, seu gerente de projetos, sua assistente pessoal. Eu quero transferir o terreno da Vila Esperança para uma parceria com o Projeto Horizonte, disse direta. Houve um silêncio pesado. Desculpa, você quer dizer doar? Não, Helena balançou a cabeça. Quero investir, mas não em retorno financeiro. Então em quê? Perguntou a assistente. Helena respirou fundo. Em retorno humano. Ninguém riu, mas ninguém sorriu também. Eles apenas se entreolharam, tentando entender se aquilo era uma fase ou uma decisão real. Preparem os papéis, concluiu Helena. Na Vila Esperança, a notícia se espalhou rápido. Vai ter escola nova? Perguntava uma mãe segurando o filho pela mão. Dizem que vai ter curso de computador, respondeu um rapaz. Emprego também, completou outro. Miguel caminhava pelo terreno com engenheiros e arquitetos. O espaço era grande, cheio de mato alto e restos de construções antigas. Ele fechou os olhos por um momento e tentou imaginar. Salas de aula, oficinas, um pátio. Gente entrando e saindo não por obrigação, mas por oportunidade. Helena chegou pouco depois. Os dois se encontraram no meio do terreno, cercados de plantas e papéis. Eu ainda quero, disse ela, sem rodeios. Miguel assentiu. Então vamos começar. Nem todo mundo ficou feliz. Um empresário local ligou para a Helena naquela tarde. Você tá louca? Disse ele sem rodeios. Aquele terreno vai valorizar quando a nova avenida sair. Eu sei. Então por que tá jogando dinheiro fora? Helena respirou fundo. Porque eu cansei de só ganhar. Houve um silêncio do outro lado da linha. Você mudou, disse o homem. Helena sorriu. Eu espero que sim. Clara, Renata e Beatriz acompanharam tudo de perto. Elas se encontravam quase todos os dias, como se aquele projeto tivesse criado um laço entre elas. Eu tô pensando em oferecer bolsas de estudo na minha rede de lojas, disse Clara uma tarde. Treinar jovens da Vila Esperança para trabalhar comigo. Eu posso ajudar com orientação jurídica, contratos, documentação, essas coisas. Beatriz hesitou. Eu posso montar um programa de saúde básica no centro. Consultas, exames simples. Helena as olhou. Vocês não precisam fazer isso por mim. Clara deu de ombros. A gente não tá fazendo por você. Renata completou. A gente tá fazendo por aquela versão nossa que riu na janela. O silêncio que se seguiu não foi pesado, foi honesto. Miguel acompanhava tudo à distância. Ele via as mudanças, pequenas e grandes. Helena negociando com fornecedores, mas agora perguntando sobre impacto social.
Clara falando de treinamento em vez de marketing. Renata explicando direitos a moradores que nunca tinham lido um contrato. Beatriz organizando filas para consultas gratuitas. Eduardo comentou um dia: "O senhor mudou elas." Miguel balançou a cabeça. "Não, eu só me sentei num banco." Nem tudo saiu como planejado. Uma semana antes da inauguração da primeira ala do centro, uma fiscalização apareceu. "Falta documentação aqui", disse o fiscal sério. "Se não resolverem, a obra para." Helena sentiu o chão sumir. "Mas a gente entregou tudo." "Não tá aqui", respondeu o homem dando de ombros. Renata foi chamada às pressas. Ela passou horas revisando papéis, ligando para departamentos, discutindo com funcionários públicos. Miguel observava em silêncio. No fim do dia, a situação se resolveu. Quando o fiscal foi embora, Helena encostou na parede, exausta. "Isso é só o começo, né?" murmurou. Miguel assentiu. "Construir é mais difícil do que comprar." Helena sorriu, cansada. "Mas é melhor." O dia da inauguração chegou. Não houve tapete vermelho, não houve câmeras de TV, só moradores, crianças, professores, trabalhadores. Uma faixa simples na entrada. Centro Horizonte. Aprender, trabalhar, crescer. Miguel ficou no fundo, observando. Helena fez um pequeno discurso com a voz tremendo. "Esse lugar não é nosso, é de vocês." Aplausos tímidos, mas sinceros. Crianças correram pelo pátio. Um senhor apertou a mão de Helena e disse: "Obrigado por lembrar da gente." Helena sentiu os olhos marejarem. No fim do dia, Miguel e Helena ficaram sentados em um banco do pátio, observando o movimento. "Você ainda se senta em bancos, hein?" brincou Helena. Miguel sorriu. "Eles são bons lugares para ver o mundo." Helena ficou em silêncio por um momento. "Você tinha razão." "Sobre o quê?" perguntou ele. "Sobre quem a gente escolhe enxergar." Miguel olhou ao redor. Crianças rindo, gente conversando, portas abertas. O mundo muda devagar, mas ele muda. Helena assentiu, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava ajudando a empurrar na direção certa. O que começou como um centro discreto em um bairro esquecido, passou a ser assunto em lugares onde ninguém sabia apontar a Vila Esperança no mapa. Um vídeo gravado por um estudante mostrando a nova oficina de tecnologia, computadores ligados, crianças aprendendo a programar linhas simples de código, viralizou nas redes sociais. Em poucos dias, jornais locais começaram a ligar. Blogs de negócios publicaram matérias. Um portal nacional escreveu: "Projeto social misterioso transforma bairro e levanta perguntas sobre investidor invisível." Miguel leu a manchete no celular, sentado na mesma padaria simples de sempre. Ele fechou os olhos por um instante. "Então começou", murmurou. Helena entrou na sala de reuniões com uma pilha de jornais debaixo do braço. "A gente está em todo lugar", disse, jogando os exemplares sobre a mesa. "E não só na parte boa." Renata já estava sentada, com o notebook aberto. "Tem gente perguntando de onde vem o dinheiro, quem manda, quais são os interesses." Clara, em uma videochamada no telão, apareceu com olheiras. "Minhas lojas estão sendo marcadas em posts. Perguntam se isso é só marketing disfarçado." Beatriz suspirou. "Na clínica, um cliente perguntou se eu estava me metendo com política social." Miguel ouviu tudo em silêncio. Eduardo, ao lado dele, fez um comentário baixo. "A visibilidade sempre cobra um preço." Miguel assentiu. "A questão é, quem vai querer cobrar esse preço primeiro?" A resposta veio mais rápido do que esperavam. 2 dias depois, Helena recebeu um convite formal para uma reunião no prédio da Associação de Desenvolvedores Urbanos, um grupo de empresários que dominava grande parte dos investimentos imobiliários da cidade. "Eles querem conversar", disse ela, ao telefone com Miguel. "Isso nunca é só conversar." Miguel pensou por um momento. "Eu vou." Helena hesitou. "Você nunca aparece nesses lugares." "Talvez seja por isso mesmo que eu deva aparecer agora." A sala era ampla, com uma mesa longa de madeira escura e janelas que davam para a avenida principal.
Homens e mulheres de terno e tailher ocupavam as cadeiras. Alguns Miguel reconhecia de fotos em revistas de negócios. No centro, sentado de forma relaxada demais para o ambiente formal, estava Álvaro Mendes, um dos nomes mais poderosos do setor. Senhor Miguel Alvarez, disse Álvaro, levantando-se com um sorriso que não chegava aos olhos. Ou, devo dizer, o homem invisível. Miguel apertou a mão dele. Prefiro só Miguel. Álvaro riu. Claro que prefere. Eles se sentaram. Vamos direto ao ponto, disse Álvaro, entrelaçando os dedos sobre a mesa. O que você está fazendo na Vila Esperança está bagunçando o mercado. Helena sentiu o estômago revirar. Bagunçando? Perguntou Miguel. Terrenos naquela região começaram a ser valorizados, explicou Álvaro. Pessoas querem investir, construir. Você criou um polo de interesse. Miguel inclinou a cabeça. Não era esse o objetivo? Álvaro sorriu. Depende de quem ganha com isso. Alguns dos outros membros da associação trocaram olhares. Nós temos um projeto grande para aquela área, disse Álvaro. Um complexo comercial, shopping, torres residenciais, isso gera muito dinheiro, muitos impostos, muitos empregos. E desloca muita gente, respondeu Miguel, calmamente. O sorriso de Álvaro diminuiu um pouco. O progresso sempre desloca alguém. Álvaro se recostou na cadeira. Então vamos ser práticos. Nós compramos o projeto Horizonte, toda a estrutura. Você sai com lucro, muito lucro. A Vila Esperança vira parte do nosso plano. Helena sentiu o ar faltar. Miguel não respondeu de imediato. E as pessoas que estão lá agora? Perguntou ele. Recebem indenizações. Alguns conseguem emprego no novo complexo. A vida segue. Miguel cruzou os braços. Não para todos. Álvaro suspirou como se estivesse falando com uma criança teimosa. Miguel, você é inteligente, sabe como isso funciona. Você fez algo bonito, mas bonito não sustenta uma cidade. Pessoas sustentam, respondeu Miguel. O silêncio caiu pesado na sala. Álvaro se inclinou para a frente. Se você não vender, o mercado vai se mover de qualquer jeito. Licenças, autorizações, fiscalizações, tudo isso pode ficar muito mais lento. Helena sentiu um calafrio. Miguel manteve a voz firme. Isso é uma ameaça? Álvaro sorriu. É um aviso. Miguel se levantou. Então aqui está a minha resposta. Não está à venda. Álvaro arqueou a sobrancelha. Pense bem. Você está sozinho nesse jogo. Miguel olhou para Helena. Não estou. Ele virou-se e saiu. Helena o seguiu, com o coração batendo forte. No elevador, finalmente ela falou. Eles vão dificultar tudo. Miguel assentiu. Eu sei. Então por que... Miguel o interrompeu. Porque se eu vender tudo isso, ele fez um gesto vago com a mão. Vira só mais um projeto esquecido em uma planilha. Helena respirou fundo. Então a gente vai brigar com gente grande. Miguel sorriu leve. Sempre estivemos. As semanas seguintes foram difíceis. Licenças atrasaram, fornecedores começaram a desistir de contratos. Uma empresa de energia cancelou a instalação prometida para o centro. Beatriz teve que suspender o programa de saúde por falta de autorização sanitária. Clara viu uma das suas lojas ser fiscalizada 3 vezes na mesma semana. Renata passava noites inteiras revisando documentos, entrando com recursos, ligando para contatos. Eles estão apertando, disse ela em uma reunião tensa, em todos os lados. Helena bateu a mão na mesa. Isso é perseguição. Miguel permaneceu em silêncio. Eduardo falou. A questão é quanto tempo a gente aguenta. Miguel levantou o olhar. Não é sobre aguentar, é sobre não ceder. Quando as dificuldades começaram a afetar o centro, os moradores perceberam. O curso vai parar? Perguntou um garoto a Helena um dia. Ela engoliu em seco. A gente está fazendo de tudo para não parar. A notícia se espalhou. No fim de semana seguinte, algo inesperado aconteceu.
Moradores começaram a aparecer no centro com ferramentas, materiais, comida. "Se vocês não têm energia, a gente traz gerador", disse um homem. "Minha irmã faz comida para todo mundo", falou uma senhora. "Eu sei mexer com papelada", disse outro. Miguel observava, em silêncio, enquanto o pátio se enchia de gente ajudando. Eduardo murmurou: "Eu nunca vi isso." Miguel respondeu: "Quando você dá algo real para as pessoas, elas protegem." Um jornalista local apareceu para fazer uma matéria sobre o movimento. No dia seguinte, a manchete era outra: "Moradores se unem para salvar centro comunitário de pressões do mercado." A história ganhou repercussão. Programas de rádio falaram do assunto, influencers começaram a compartilhar. Helena recebeu ligações de políticos querendo aparecer no centro para tirar fotos. "Agora todo mundo quer ser nosso amigo", disse ela com um sorriso cansado. Miguel balançou a cabeça. O vento muda rápido. Naquela noite, Miguel estava sozinho no centro, sentado em um banco do pátio. O lugar estava silencioso. Helena se aproximou. "Você está pensando em desistir?", perguntou, direta. Miguel demorou a responder. "Eu estou pensando no custo." "Para você?" "Para todos." Helena sentou ao lado dele. "Se você desistir agora, o que acontece?" Miguel suspirou. "Eles ganham. A vila vira um projeto, um número." Helena olhou ao redor. "E se você continuar?" Miguel a olhou. "A gente pode perder muito." Helena respirou fundo. "Eu já perdi o sono, alguns amigos e uma parte da minha reputação." Ela deu um meio sorriso. "Mas eu ganhei algo que eu não tinha antes." "O quê?" "Um motivo." Miguel ficou em silêncio. No dia seguinte, Miguel tomou uma decisão. Ele convocou uma coletiva de imprensa. Jornalistas se reuniram no pátio do centro. Câmeras, microfones, curiosos. Miguel subiu em uma pequena plataforma improvisada. "Eu fiquei invisível por muito tempo", começou. "Não porque eu não podia aparecer, mas porque eu queria ver como as decisões eram tomadas quando ninguém achava que eu estava olhando." Alguns repórteres se entreolharam. "Hoje eu estou aqui porque este lugar não é sobre mim, é sobre quem mora aqui. E se alguém quiser levar isso embora, vai ter que explicar para essas pessoas por quê." Ele apontou para a multidão atrás dele. O silêncio foi total. Naquela noite, Álvaro Mendes assistiu à coletiva pela televisão em seu escritório. Ele desligou a tela e ficou em silêncio por um momento. Depois, pegou o telefone. "Tragam tudo que temos sobre Miguel Álvarez", disse. "Tudo." Do outro lado da cidade, Miguel estava sentado no banco do pátio observando crianças correndo. Ele não sabia o que vinha a seguir, mas sabia que não estava mais jogando apenas um jogo de negócios. Estava jogando um jogo de verdade. A primeira ligação chegou às 6 da manhã. Helena estava na cozinha, ainda de pijama, quando o celular começou a vibrar sobre a mesa. O nome que apareceu na tela fez o estômago dela afundar. Renata. "Já viu as notícias?" A voz do outro lado não esperou resposta. "Não, o que aconteceu?" "Eles soltaram." Helena fechou os olhos. "Soltaram o quê?" "O dossiê." Minutos depois, Helena estava sentada no sofá, com o tablet nas mãos. A manchete ocupava a tela inteira. "Investidor misterioso do projeto Horizonte ligado a escândalo financeiro de uma década atrás." Abaixo, uma foto antiga de Miguel, mais jovem, de terno, saindo de um prédio corporativo cercado por repórteres. Helena sentiu o coração bater nos ouvidos. Ela rolou a tela. Documentos revelam que Miguel Álvarez, hoje conhecido por financiar projetos sociais, foi diretor financeiro da Nexum Corp, empresa investigada por manipulação de contratos públicos e evasão fiscal em 2014. Embora nunca tenha sido formalmente condenado, fontes afirmam que sua saída da empresa coincidiu com o congelamento de contas e a abertura de processos administrativos. Helena largou o tablet na mesa. Meu Deus! Miguel já estava acordado. Ele não precisava ver a matéria para saber que ela existia. O telefone dele não parava de tocar, mensagens se acumulavam, e-mails chegavam a cada minuto.
Eduardo entrou na sala do centro comunitário com o rosto pálido. Isso tá em todo lugar, disse. TV, rádio, redes sociais. Miguel assentiu. Eu sei. Por que você nunca contou isso pra gente? Miguel respirou fundo. Porque eu queria que o Projeto Horizonte fosse maior do que o meu nome. Eduardo passou a mão no cabelo. Agora o seu nome pode derrubar o projeto inteiro. Na televisão, um comentarista falava com tom grave. A questão não é se ele foi condenado. A questão é se podemos confiar em alguém que esteve no centro de um dos maiores escândalos financeiros da década. Em outro canal, a abordagem era mais agressiva. Isso parece lavagem de imagem. Primeiro você lucra, depois vira benfeitor. Helena entrou na sala sem fôlego. Políticos estão pedindo investigação formal. A Associação de Desenvolvedores soltou uma nota dizendo que sempre suspeitou da origem dos recursos. Miguel fechou os olhos por um segundo. Álvaro. Ele sabia que aquilo não era coincidência. No centro comunitário, os efeitos foram imediatos. Uma ONG parceira suspendeu a doação de equipamentos até que tudo seja esclarecido. A empresa de internet retirou o patrocínio do curso de tecnologia. Uma professora voluntária ligou para Helena, chorando. Me pediram para sair. Disseram que não querem ser associados a isso. Desligou e encarou Miguel. Isso está desmoronando. Miguel passou a mão pelo rosto. Eu sabia que isso podia acontecer um dia. Então por que não se preparou? Eu me preparei para perder dinheiro. Ele olhou nos olhos. Não pessoas. Naquela noite, Miguel não voltou para casa. Ele ficou no centro, sentado em uma das salas vazias, olhando para a parede branca. Eduardo entrou na sala do centro comunitário com o rosto pálido. Você nunca falou da Nexon, disse, entregando uma a ele. Miguel segurou a garrafa sem abrir. Porque aquela empresa era o que eu não queria ser. Eduardo sentou ao lado. O que realmente aconteceu? Miguel respirou fundo. Eu entrei lá achando que ia consertar as coisas. Eles já tinham contratos públicos, influência, tudo. Eu vi números que não fechavam. Assinei relatórios que me pediram para assinar. Ele parou. Um dia, percebi que estava ajudando a esconder. Você denunciou? Miguel balançou a cabeça. Eu saí. E quando saí, tudo veio à tona. Isso não te torna culpado, disse Eduardo. Miguel deu um sorriso amargo. Me torna covarde. Eu devia ter falado. No dia seguinte, um pequeno grupo apareceu na frente do centro com cartazes. Transparência já. Dinheiro sujo não ajuda. Helena observava da janela, o coração apertado. Eles eram nossos apoiadores, murmurou. Miguel ficou silencioso. Uma repórter se aproximou do portão. Miguel, você vai se pronunciar? Ele caminhou até lá. Eu já falei ontem, mas não respondeu sobre a Nexon. Miguel respirou fundo. Eu respondo hoje. A entrevista foi marcada aquela tarde, em um estúdio local. Helena tentou dissuadi-lo. Eles vão te triturar. Se eu não for, eles vão escrever a versão deles. No estúdio, as luzes eram fortes, as câmeras impiedosas. A apresentadora não perdeu tempo. Miguel Alvarez, você foi parte de um escândalo financeiro. Por que as pessoas deveriam confiar em você agora? Ele olhou direto para a lente. Porque eu falhei antes e passei os últimos 10 anos tentando não falhar de novo. Ela arqueou a sobrancelha. Isso não é uma resposta. É a única honesta. Ele contou sobre a Nexon, sobre os relatórios, sobre a saída, sobre o arrependimento. Eu poderia ter denunciado. Eu não denunciei. Eu fui embora. Ele fez uma pausa. E passei muito tempo achando que isso bastava. Não bastava. O estúdio ficou em silêncio. Então, por que financiar um projeto social? Perguntou a apresentadora. Porque eu queria construir algo que não pudesse ser escondido em uma planilha. Enquanto a entrevista ia ao ar, Álvaro Mendes estava em uma sala com advogados. Ele está ganhando simpatia, disse um deles. Álvaro bateu na mesa. Simpatia não paga terreno, disse outro advogado, deslizando um envelope pela mesa. Temos algo mais. Álvaro abriu. Dentro, fotos. Miguel, anos atrás, entrando em uma reunião com um político local que agora estava sendo investigado. Álvaro sorriu.
Então vamos lembrar todo mundo com quem ele andava. Na manhã seguinte, outra manchete. Fotos revelam encontros de Miguel Álvares com político investigado durante o escândalo da Nexon. As redes sociais explodiram. Teorias, memes, acusações. No centro, o clima ficou pesado. Uma mãe puxou o filho para longe quando viu Miguel. Outro homem gritou do outro lado da rua: "Você só quer aparecer!" Miguel parou. Não respondeu. Helena segurou o braço dele. "Não vale a pena." Miguel assentiu, mas os olhos estavam distantes. No fim da tarde, quando o centro estava quase vazio, uma senhora entrou devagar. Era Dona Lúcia, a mesma que ajudava a cozinhar nos fins de semana. Ela caminhou até Miguel. "Eu vi na TV", disse. Miguel abaixou a cabeça. "Eu sinto muito." Ela franziu a testa. "Pelo quê?" "Pelo passado, pelo que estão dizendo." Ela balançou a cabeça. "Meu filho foi preso uma vez, não porque era mau, porque era fraco." Ela tocou o braço de Miguel. "O que você faz agora é o que importa para mim." Miguel engoliu em seco. 2 dias depois, a prefeitura anunciou uma comissão para avaliar a origem dos recursos do projeto Horizonte. Renata entrou na sala com uma pilha de papéis. "Eles querem acesso a tudo: contas, contratos, doações." Miguel assentiu. "Dê tudo. Isso pode te expor ainda mais." "Eu sei." Eduardo cruzou os braços. "E se encontrarem algo?" Miguel respondeu sem hesitar. "Então que encontrem." Naquela noite, o grupo se reuniu. Clara estava tensa. "Minhas lojas estão perdendo clientes. As pessoas acham que eu faço parte de um esquema." Beatriz suspirou. "Na clínica estão perguntando se o dinheiro é limpo." Helena olhou para Miguel. "Você precisa entender que isso não é só sobre você." Miguel assentiu. "Eu sei. E se vocês quiserem sair..." Ele parou. "Eu não vou impedir." O silêncio caiu. Eduardo foi o primeiro a falar. "Eu não entrei nisso por você. Entrei por eles." Ele apontou para a janela, onde algumas crianças brincavam. "E isso não mudou." Clara respirou fundo. "Eu odeio essa bagunça." Ela deu um meio sorriso. "Mas eu odeio mais a ideia de deixar tudo isso acabar por causa de manchetes." Beatriz assentiu. "Eu fico." Helena olhou para Miguel. "Então você não está sozinho." Na madrugada, Miguel ficou acordado, olhando para os documentos espalhados na mesa. Relatórios antigos, e-mails da época da Nexon, anotações pessoais. Ele pegou o telefone. Ligou para Renata. "Eu quero tornar público tudo que eu tenho daquele período." Houve um silêncio do outro lado. "Isso pode implicar outras pessoas, gente poderosa." "Eu sei. E pode implicar você." Miguel fechou os olhos. "Eu sei." "Tem certeza?" "Eu passei 10 anos tentando fugir disso." Ele respirou fundo. "Eu não vou fugir mais." Ao amanhecer, Renata começou a organizar os documentos. Caixas, pastas, arquivos digitais. Miguel observava. Ele sabia que ao abrir aquela porta, não teria como fechá-la. Do outro lado da cidade, Álvaro Mendes recebia uma mensagem. "Álvares vai soltar tudo." Miguel leu, depois sorriu lentamente. "Então que o jogo fique interessante", murmurou. No pátio do centro, as crianças chegavam para a aula, rindo, sem saber que uma tempestade se aproximava. Miguel as observou, em silêncio. Dessa vez, ele não ia se esconder. A primeira caixa foi aberta às 7 da manhã. Renata colocou as luvas como se estivesse entrando em uma cena de crime. Sobre a mesa do centro comunitário, espalhou pastas amareladas, pendrives antigos, envelopes carimbados com datas de uma década atrás. Miguel ficou em pé, encostado na parede. Ele não tocou em nada. Era como se, ao tocar, pudesse mudar o que estava prestes a acontecer. "Depois disso não tem volta", disse Renata sem levantar os olhos. "Eu sei." Helena, sentada em uma cadeira próxima, segurava uma caneca de café frio com as 2 mãos. Eduardo observava pela janela, o pátio ainda vazio. Renata plugou o primeiro pendrive no notebook. A tela piscou. Pastas surgiram. Contratos, e-mails, pagamentos, relatórios internos.
Ela abriu um arquivo. Aqui, murmurou. Esse é o fio. Os documentos não contavam uma história simples. Eles desenhavam um mapa. Empresas de fachada, intermediários, contratos públicos que mudavam de nome, mas não de destino. Números que passavam por 3, 4 contas antes de chegar ao lugar final. Isso não era só a Nexon, disse Renata. Era uma rede. Miguel fechou os olhos. Ele tinha suspeitado, mas ver era diferente. E esse nome aqui? Continuou ela, apontando para a tela. Você reconhece? Miguel se aproximou. O nome estava lá, em um e-mail antigo, no campo de cópia. Álvaro Mendes. Helena prendeu a respiração. Ele estava nisso desde o começo, disse Miguel, a voz baixa. Renata assentiu. Não como diretor, como facilitador. Terrenos, contratos, doações políticas. Eduardo se virou da janela. Então isso tudo, ele gesticulou ao redor, é pessoal para ele? Miguel assentiu. Sempre foi. Renata não perdeu tempo. Ela selecionou um pacote de documentos e enviou para um jornalista de confiança. Esse cara não vende matéria, disse ela. Ele publica. 2 horas depois, o celular de Helena começou a vibrar sem parar. Já saiu, disse ela, olhando para a tela. Portal Nacional. Miguel abriu a notícia. Documentos indicam rede de intermediação em escândalo da Nexon, empresários e desenvolvedores citados. O nome de Álvaro não estava no título, mas estava no 2º parágrafo. Miguel fechou os olhos. Agora ele sabe que eu sei. Álvaro estava em sua cobertura, olhando a cidade pela janela quando recebeu a ligação. Eles publicaram, disse a voz do outro lado. Álvaro não se virou. Ótimo. Ótimo. Isso tira a atenção dele e coloca em mim. Ele sorriu. E eu sei jogar esse jogo melhor. Ele desligou e pegou outro telefone. Quero tudo o que vocês têm sobre a Helena Duarte, disse. Finanças, passado, qualquer coisa que possa virar manchete. Do outro lado da cidade, Helena sentiu um arrepio sem saber por quê. As rádios falavam do caso. Programas de TV montaram painéis com especialistas. Influencers faziam vídeos analisando os documentos como se fossem detetives. No centro comunitário, as pessoas começaram a chegar. Algumas para ajudar, outras para olhar. Um homem parou na frente de Miguel. Então você é o cara da TV, disse com um meio sorriso. Miguel assentiu. Eu sou o cara daqui, respondeu. O homem olhou ao redor, para as crianças, para as salas. Espero que continue sendo. Renata estava ao telefone quando ficou pálida. O quê? Ela disse. Repete isso. Ela desligou e encarou Miguel. Álvaro está se mexendo. Rápido. Como? Conseguiu uma liminar. Quer suspender as atividades do centro até que a origem dos recursos seja totalmente esclarecida. Helena levantou da cadeira. Isso pode levar meses. Miguel passou a mão pelo rosto. Ele não quer provar nada. Quer nos cansar. Eduardo bateu na mesa. E a gente vai deixar? Miguel respirou fundo. Não. Renata abriu um quadro branco. Temos 2 caminhos, disse ela, desenhando. Legal. Brigamos na justiça. Lento, caro, incerto. Público. Mostramos tudo. Forçamos pressão. Miguel olhou para os 2 traços. E se fizermos os 2? Renata sorriu de lado. Era isso que eu estava esperando você dizer. 2 dias depois, uma audiência pública foi marcada na Câmara Municipal para discutir o projeto Horizonte. O salão ficou lotado. Moradores da Vila Esperança de um lado, empresários de terno do outro, jornalistas no meio. Miguel sentou na primeira fila, ao lado de Helena e Renata. Álvaro estava a algumas cadeiras atrás, conversando baixo com um advogado. Quando o presidente da sessão chamou Miguel para falar, o salão ficou em silêncio. Miguel se levantou. Eu não vim aqui para falar de mim. Vim falar do que acontece quando decisões sobre bairros inteiros são tomadas sem ouvir quem mora neles. Ele contou sobre o centro, sobre os cursos, sobre os médicos voluntários. Depois, falou dos documentos. Esses papéis mostram que interesses privados moldaram essa cidade por anos. Ele fez uma pausa. E continuam moldando. Um burburinho percorreu o salão. Álvaro se levantou. Isso é uma acusação grave e irresponsável. Miguel o encarou. Então, responda aos documentos. Álvaro sorriu. Eu respondo aos tribunais, não a plateias. Quando Helena foi chamada para falar,
Ela respirou fundo. Eu não sou empresária grande, disse. Eu não tenho advogados caros, eu só tenho esse lugar. Ela apontou para os moradores. E eu sei o que acontece quando projetos como esse chegam sem ouvir ninguém. Ela olhou para Álvaro. Eu cresci em um bairro que foi revitalizado. Minha família foi empurrada para longe. O salão ficou em silêncio. Eu não vou deixar isso acontecer de novo. Renata pediu a palavra. Ontem à noite, disse ela, recebemos um novo conjunto de documentos. Ela levantou uma pasta. E-mails que ligam diretamente à Associação de Desenvolvedores Urbanos a contratos públicos durante o período da Nexon. Um murmúrio atravessou o salão. Álvaro se levantou de novo. Isso é uma farsa, disse. Renata abriu a pasta e projetou os e-mails no telão. O nome dele apareceu, em negrito. O salão explodiu em vozes. O presidente da sessão bateu o martelo. Ordem! Álvaro ficou pálido pela primeira vez. Naquela noite, no centro, Renata recebeu uma mensagem anônima. Você está sendo usada. Pergunte ao Miguel sobre o Fundo Solaris. Ela franziu a testa. Foi até Miguel. O que é o Fundo Solaris? Miguel congelou por um segundo. Helena, que estava perto, percebeu. Miguel? Ele respirou fundo. É um fundo que eu usei nos primeiros meses do projeto, para canalizar recursos sem chamar atenção. Renata cruzou os braços. E quem mais tinha acesso? Miguel hesitou. Um parceiro antigo. Nome: Daniel Rios. Eduardo arregalou os olhos. O mesmo Daniel que agora trabalha para a associação do Álvaro? O silêncio respondeu. Renata passou a mão pelo rosto. Então alguém aqui dentro vazou informação. Miguel fechou os olhos. Eu confiei na pessoa errada. O centro ficou às escuras quando o gerador falhou. No pátio, as pessoas se reuniram com lanternas de celular. Miguel estava sentado no banco, sozinho. Helena se aproximou. Você está bem? Miguel riu sem humor. Eu achei que dizer a verdade resolvia tudo. Helena sentou ao lado. A verdade não resolve. Ela pensou por um momento. Ela escolhe. Escolhe o quê? Quem fica e quem vai embora. Miguel olhou para as pessoas no pátio, iluminadas por pequenas luzes. Então eu espero que ela escolha certo. Do outro lado da cidade, Álvaro estava em uma reunião. Amanhã, disse ele, a prefeitura anuncia o projeto de reurbanização da Vila Esperança. Um dos homens na mesa hesitou. Mas com tudo isso, Álvaro sorriu. Justamente por isso, quando a poeira está no ar, ninguém vê quem mexe as peças. Miguel acordou com o som de vozes no pátio. As crianças estavam lá, mesmo sem energia, desenhando no chão com giz. Um menino se aproximou dele. Tio Miguel, disse, eles vão fechar aqui? Miguel se ajoelhou para ficar na altura dele. Ainda não. Você promete? Miguel engoliu seco. Eu prometo tentar. Renata entrou no pátio com o celular na mão, pálida. Acabou de sair. Prefeitura anunciou o plano de reurbanização. Helena sentiu o chão sumir. Miguel fechou os olhos. Ele sabia o que aquilo significava. O jogo tinha entrado na última fase. E desta vez, não era só a reputação dele que estava em risco. Era o lugar inteiro. Se essa história tocou você de alguma forma, não deixa ela terminar aqui. Clique em curtir porque isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas que precisam lembrar que dignidade não se compra, se conquista. Se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias onde a verdade sempre encontra um caminho, mesmo quando tudo parece perdido. E agora me diga nos comentários, você teria coragem de enfrentar um sistema inteiro para proteger quem não tem voz? Eu leio cada resposta. Essa conversa continua com você.